Eu tenho certeza que você já ouviu falar do desenho Daniel Tigre, né? Aquele desenho super fofo, com musiquinhas que ensinam lições sobre amizade e sentimentos. Só que tem um episódio em especial que muita gente diz pra nunca assistir. Um episódio que parece normal no começo, mas quanto mais você presta atenção, mais estranho ele fica. Mas antes de eu te contar o que acontece, se inscreve no canal se você ama assistir desenho com a coberta quentinha e um todinho na mão, porque o que eu vou te contar agora vai te deixar sem saber se ainda ama esse desenho do mesmo jeito. Tudo começou quando uma menina chamada Laura, fã de Daniel Tigre desde pequena, decidiu rever os episódios antigos para matar a saudade. Ela dizia que aquele desenho fazia parte da infância dela e que sempre a acalmava quando ela estava triste. Só que, numa noite, ela encontrou um episódio que nunca tinha visto antes. O título era estranho, menos algo como a irmã de Daniel, mas com a imagem meio embaçada e o som travando. Laura achou que era só erro do site onde ela estava assistindo. Mesmo assim, deu play. No começo, parecia tudo normal. Daniel estava brincando com a irmãzinha Margaret, cantando uma musiquinha sobre dividir os brinquedos. Só que de repente, a música parou no meio. O cenário ficou em silêncio e o rosto do Daniel mudou. Ele olhava para a câmera de um jeito diferente, como se soubesse que alguém estava assistindo. Laura disse que ficou desconfortável, mas continuou assistindo. Daniel começou a reclamar que a irmã sempre estragava tudo e que ele queria um dia sem ela. A voz dele ficou mais grossa, mais séria, e a imagem começou a ficar escura, como se a luz estivesse se apagando devagar. A câmera mostrava ele indo para um canto do quarto, e a musiquinha alegre voltou menos, mas agora tocava muito devagar, quase como se alguém estivesse cantando de um jeito triste. A menina ficou tão assustada que tentou pausar o vídeo, mas o player travou. A tela piscou, e por um segundo, ela jurou ter visto Daniel olhando para a irmã com uma expressão fria, completamente diferente do personagem alegre que ela conhecia. Depois disso, a imagem cortou e voltou para o menu, sem final nenhum. No outro dia, Laura tentou procurar o episódio de novo, mas ele simplesmente tinha sumido. Nenhum site, nem o canal oficial mostrava nada com aquele nome. Era como se aquele episódio nunca tivesse existido. Muitos fãs começaram a comentar sobre isso em fóruns, dizendo que também lembravam de um episódio parecido, mas ninguém conseguia provar. Só que o mais curioso é que, em alguns episódios mais novos, Daniel parece agir de um jeito diferente com a irmã. Ele sempre está impaciente. Às vezes evita brincar com ela. E quando ela chora, ele olha com uma expressão estranha, como se estivesse cansado dela. Ninguém sabe ao certo se esse episódio realmente existiu ou se foi só uma montagem que alguém criou para assustar os fãs. Mas quanto mais eu pesquisava sobre isso, mais estranho tudo parecia. Em um dos fóruns, uma pessoa dizia que o episódio tinha sido exibido uma única vez na TV americana, numa madrugada de domingo, e depois foi apagado do catálogo. Outro usuário jurou que trabalhou em um canal infantil e que esse episódio foi removido porque deixava as crianças inquietas. Só que ninguém nunca conseguiu provar nada. A parte mais estranha é que, mesmo depois disso, começaram a aparecer prints e trechos muito antigos, com o Daniel falando frases que nunca estiveram nos episódios normais. Coisas como, às vezes, ser irmão é difícil ou eu queria ser o único especial. É claro que pode ser edição, né? Mas o tom da voz era igualzinho ao original. E algumas pessoas juram que ouviram um som baixinho no fundo, tipo um choro de bebê. Tem gente que diz que o episódio queria mostrar o ciúme que o Daniel sentia da irmã, só que acabou ficando muito pesado e eles resolveram esconder. Outros acreditam que nunca existiu de verdade e que foi só uma forma de deixar a série mais misteriosa. Tipo aquelas lendas urbanas de infância que a gente adora comentar, mas eu confesso, mesmo sem saber se é real, tem algo nesse episódio que me deixa arrepiada. Talvez porque o Daniel Tigre sempre foi um desenho tão inocente, e imaginar algo sombrio por trás disso mexe com a gente.
É como se de repente a infância ganhasse um lado estranho que a gente nunca percebeu. E sabe, o que é mais curioso? Até hoje, quem fala sobre esse episódio diz que de vez em quando ele aparece de novo em sites antigos de vídeos, sempre com nomes diferentes. Ninguém sabe quem sobe esses arquivos ou de onde vem, mas o final é sempre o mesmo. O vídeo trava, o som falha e o rosto do Daniel se aproxima da tela antes de apagar tudo. Eu não sei você, mas eu acho que vou pensar 2 vezes antes de assistir esse desenho à noite. Depois que essa teoria começou a circular, várias pessoas começaram a dizer que tinham notado mudanças sutis em outros episódios também. Tipo, em um deles, Daniel aparece segurando o brinquedo favorito da irmã, mas o deixa cair e fica olhando para ele por alguns segundos, sem falar nada. É um silêncio tão estranho que parece fora do roteiro. Alguns fãs dizem que isso é uma referência escondida ao tal episódio perdido, o que deixaria claro que ele sente culpa. Outros dizem que é só coincidência, porque os produtores sempre quiseram mostrar que irmãos às vezes brigam, mas continuam se amando. Só que, pra quem já viu aquele suposto episódio misterioso, esses momentos parecem mais profundos. Quase como se Daniel estivesse lembrando de algo que não devia. Uma coisa que me deixou pensando é que, nos créditos de um episódio da 3ª temporada, o nome de um dos roteiristas foi retirado de forma repentina. Ele nunca mais trabalhou na série e ninguém sabe o motivo. As pessoas ligaram isso à teoria, dizendo que ele pode ter sido o responsável por escrever o episódio A Irmã de Daniel, e que o conteúdo foi tão pesado que a emissora decidiu apagar tudo e afastar o roteirista. Mas também pode ser só coincidência, né? Às vezes, o pessoal exagera nas histórias da internet. Mesmo assim, é estranho demais como tantas pessoas afirmam ter lembranças parecidas de algo que, oficialmente, nunca existiu. Como se o episódio tivesse sido exibido por engano para algumas regiões e depois apagado, antes que alguém pudesse salvar. E sabe o que é ainda mais assustador? Um grupo de fãs no Reddit tentou recriar o episódio com base nas descrições das pessoas e disseram que quando colocaram o vídeo no ar, o canal foi banido em menos de 24 horas. Coincidência, talvez, mas a forma como as pessoas descrevem o olhar do Daniel, aquele silêncio antes da tela apagar, é o tipo de coisa que fica na sua cabeça por dias. Depois de ver tudo isso, eu fiquei pensando que talvez não devêssemos levar essas teorias tão a sério. Pode ser só imaginação, ou uma forma das pessoas transformarem nostalgia em mistério. Mesmo assim, algo me diz que o desenho nunca mais vai parecer o mesmo para quem ouviu essa história. Então, da próxima vez que você ver um episódio de Daniel Tigre e a irmãzinha dele aparecer, presta atenção no olhar dele, tá? Só pra garantir! E se você chegou até aqui, comenta nos comentários pra eu saber. E se ainda não é inscrito, se inscreve agora, porque nos próximos vídeos eu vou contar outras teorias assustadoras sobre desenhos que marcaram a nossa infância. Te vejo lá, tá? Até o próximo vídeo! Vocês já abraçaram tão forte um bichinho de pelúcia que parecia até que ele respirava junto com vocês? Já dormiram de conchinha com um boneco fofinho e tiveram aquela sensação de que, de algum jeito, ele estava vivo só por estar ali? Do seu ladinho? Pois é, belinhos, hoje eu vou contar uma história que parece doce, mas tem um mistério por trás. E não é sobre qualquer bichinho, não. É sobre um labubu. Isso mesmo! Aquele monstrinho de pelúcia de olhos grandes que todo mundo acha fofo demais. Só que, na vida da menina que eu vou apresentar agora, esse labubu não foi só um brinquedo. Foi um segredo que até hoje dá arrepios em quem escuta. Tudo começou com uma garotinha chamada Alice. Ela era super alegre, adorava desenhar, brincar no quintal e não ia dormir sem seus peluches preferidos. Um dia, a tia dela trouxe um presente especial. Um labubu. O bichinho era fofo, macio,
com um sorriso travesso e uns olhinhos que brilhavam mesmo no escuro. Alice ficou apaixonada logo de cara. Passava o dia todo carregando o Labubu de um lado para o outro, dava comida de mentirinha, mostrava os desenhos, até contava segredos baixinho no ouvido dele. Parecia um melhor amigo de verdade. No início, tudo era normal, mas aos poucos, Alice começou a perceber umas coisinhas estranhas. Às vezes, quando acordava no meio da madrugada, o Labubu não estava mais do lado dela na cama, mas sentado no chão, virado para a porta. Outras vezes, quando ela fechava os olhos e quase pegava no sono, tinha a sensação de que o Labubu mexia as orelhas sozinho, como se estivesse escutando algo que só ele entendia. Alice pensava, deve ser minha imaginação. Afinal, eu estou com sono. Mas será mesmo? Um dia, enquanto brincava de casinha, Alice resolveu colocar roupinhas de boneca no Labubu. Ria sem parar, enquanto tentava enfiar uma camisa apertada nele. Foi aí que sentiu algo duro, dentro da barriga de pelúcia. Não parecia enchimento normal, era como se houvesse um objeto escondido ali. Curiosa, Alice foi chamar a prima dela, Luísa, que adorava resolver mistérios. As duas começaram a apertar e perceberam. Havia um formato, parecido com um coração, bem no meio do peito do Labubu. Naquela noite, Alice sonhou com o Labubu andando sozinho pela casa. Ele ia até a cozinha, parava na frente da geladeira e ficava só olhando, parado, como se quisesse algo. Quando ela acordou assustada, adivinhem? O Labubu não estava mais na cama. Estava sentado na porta do quarto, encarando-a em silêncio. Alice gritou pela mãe. Mas quando a mãe acendeu a luz, o Labubu já estava deitado ao lado dela de novo. Alice ficou pálida. Luísa deixou a tesoura cair no chão. As duas não conseguiam acreditar. Aquele coraçãozinho pulsava devagar, quase imperceptível, mas era real. O Labubu parecia diferente agora, como se estivesse respirando. Um ar frio passou pelo quarto, e as duas juraram ouvir um som baixinho, como uma risada abafada. A mãe entrou correndo no quarto quando ouviu o barulho e perguntou o que tinha acontecido. Mas quando ela pegou o Labubu, o coração já não batia mais. Era só um pedaço de plástico, sem vida nenhuma. A mãe riu, dizendo que era apenas uma peça que alguém tinha colocado de enfeite. Mas Alice e Luísa sabiam que não era tão simples assim. Naquela noite, Alice guardou o Labubu no armário, pensando em nunca mais abraçar aquele bichinho. Mas quando acordou no dia seguinte, o Labubu estava de volta na cama, bem ao lado dela, com a costura toda fechada, como se nunca tivesse sido cortada. E no peito, bem visível, havia um leve movimento, como se o coração tivesse voltado a bater. Mesmo com medo, Alice não conseguia se separar do Labubu. Era como se tivesse criado uma ligação estranha com ele. Quando chorava, sentia o bichinho esquentar nos braços, quase como se quisesse confortá-la. Quando estava sozinha, sentia que ele não a deixava ter medo. Era assustador e aconchegante ao mesmo tempo. Luísa dizia: "Esse Labubu não é só um brinquedo, Alice. Ele tem alguma coisa especial. Talvez queira te proteger, ou talvez queira te contar um segredo." As duas passavam horas olhando para ele, tentando entender. E de repente, perceberam que talvez nem todo mistério seja ruim. Alguns bichinhos guardam histórias que a gente nunca vai descobrir por completo. Até hoje, Alice guarda o Labubu no quarto. Às vezes jura que o coraçãozinho ainda pulsa dentro dele, mas prefere não comentar com ninguém. E toda noite, antes de dormir, ela olha nos olhos grandes dele e pergunta baixinho: "Você vai cuidar de mim, né?" E de algum jeito, sempre dorme tranquila depois disso. Depois daquela noite em que o coraçãozinho de plástico voltou a bater, Alice começou a notar pequenos detalhes que a deixavam sem saber se ria ou se corria. Quando ela chegava da escola e jogava a mochila no chão, o Labubu não estava mais onde tinha deixado. Às vezes aparecia sentado na escrivaninha, com os olhinhos apontados para o caderno, como se estivesse esperando para estudar com ela. Outras vezes estava perto da janela, olhando para fora, como se vigiasse a rua. Alice ficava assustada,
mas também tinha uma estranha sensação de companhia. Era como se o Labubu quisesse estar presente em cada momento, fosse bom ou ruim. Mas o mistério do coração de boneca ainda incomodava. Quem colocaria aquilo dentro de um bichinho de pelúcia? E por quê? Um dia, Alice e Luísa resolveram investigar melhor. Pegaram uma lanterna e olharam cada detalhe do Labubu. As costuras, as orelhinhas, até os pezinhos. Foi então que Luísa percebeu um detalhe escondido na etiqueta. Letras minúsculas bordadas, que formavam uma palavra. Quando aproximaram a lanterna, leram: guarda. As duas se entreolharam, sem entender. Guarda? O que aquilo significava? Será que o Labubu era feito para proteger quem o tinha? Ou será que era uma forma de dizer guarda, um segredo? Naquela mesma noite, Alice sonhou de novo. Só que dessa vez, o sonho foi diferente. Ela estava no quarto, mas não estava sozinha. O Labubu estava de pé, maior que o normal, quase do tamanho de uma criança. Ele não era assustador, mas havia algo sério no olhar dele. E no sonho ele falou, com uma voz baixinha: eu fui feito para cuidar de você, mas o segredo ainda não foi descoberto. Alice acordou suando frio, o coração disparado. Quando olhou para o lado, o Labubu estava ali, normal, fofinho, abraçado a ela. Mas na barriga dele havia um pequeno rasgo novo, como se quisesse que ela abrisse de novo, para procurar mais. Depois do sonho, Alice não conseguiu mais parar de pensar no rasgo que apareceu sozinho na barriga do Labubu. Ela passava os dedos devagar sobre o tecido, sentindo que ali dentro havia algo mais. Mas tinha medo de abrir, medo de descobrir algo que não estava pronta para ver. Luísa, mais corajosa, dizia: Alice, se ele mesmo abriu esse espaço, é porque quer mostrar o que está guardando. A gente precisa olhar. Numa tarde chuvosa, quando o barulho da água batendo na janela deixava o clima ainda mais estranho, as duas decidiram finalmente investigar. Pegaram de novo a tesourinha, respiraram fundo e abriram o rasgo maior. O coraçãozinho de boneca ainda estava lá, firme, batendo fraquinho. Mas dessa vez havia outra coisa escondida, junto com o enchimento. Era uma caixinha de metal minúscula, tão pequena que mal dava para acreditar que estava dentro de um pelúcia. A caixa tinha desenhos de estrelinhas e corações gravados. Parecia algo antigo, mas estava bem conservada. Alice tremia, mas abriu devagarinho. Dentro dela havia um papelzinho dobrado várias vezes. Quando desdobraram, leram uma frase escrita com letra infantil: se você encontrou isso, nunca estará sozinha. Alice sentiu as lágrimas escorrerem. A Luísa ficou em silêncio por um tempo, olhando fixo para o bilhete. Era como se alguém tivesse colocado aquele segredo lá de propósito, para ser encontrado só no momento certo. Depois desse dia, as coisas ficaram ainda mais curiosas. Sempre que Alice se sentia triste ou com medo, o coração do Labubu pulsava mais forte, como se respondesse aos sentimentos dela. E às vezes, à noite, quando ficava no escuro, ela podia jurar que via uma luz fraquinha saindo do peito do bichinho, iluminando só o suficiente para ela não sentir medo. A mãe, claro, nunca acreditava nessas coisas. Dizia que era imaginação, que eram truques da cabeça. Mas Alice e Luísa sabiam a verdade. O Labubu não era só um brinquedo. Ele tinha sido feito para guardar, proteger e estar sempre ali, mesmo quando todo mundo achava que era só uma pelúcia normal. Belinhos, chegou a hora de contar o fim dessa história do Labubu. E fiquem tranquilos, porque no final tudo deu muito certo. Depois de encontrar aquela caixinha com o bilhete misterioso, Alice e Luísa sentiram que já não precisavam ter medo. Em vez de ver o Labubu como algo assustador, começaram a enxergar ele como um presente cheio de significado. Sempre que Alice se sentia sozinha, abraçava o bichinho e lembrava da frase: nunca estará sozinha. E, de algum jeito, isso fazia ela se sentir mais forte e mais segura. O coraçãozinho de plástico que parecia pulsar não assustava mais.
Pelo contrário, era como se fosse um símbolo de que o Labubu estava vivo apenas no sentido de trazer conforto. E o mais lindo é que, com o tempo, até a mãe da Alice começou a perceber que havia algo especial naquele bichinho. Ela via a filha mais tranquila, menos assustada, dormindo melhor. O Labubu nunca mais se mexeu sozinho, nem apareceu em lugares estranhos. Ele ficou exatamente como um bichinho de pelúcia deveria ser. Fofinho, quentinho e sempre presente ao lado da dona. A diferença é que agora Alice sabia que havia uma história dentro dele. Um segredo bonito, guardado no coração. E assim, o que começou como medo, acabou se transformando em carinho. Alice aprendeu que nem todo mistério é ruim, menos às vezes. O que a gente acha assustador pode ser só um jeito diferente de mostrar amor e proteção. Até hoje, o Labubu continua no quarto dela, em cima da cama, sempre sorrindo com aquele jeitinho travesso. Mas agora, em vez de causar arrepios, ele traz paz. Um lembrete de que, mesmo nos momentos mais esquisitos, tudo pode terminar bem.